Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta terça-feira. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje o assunto é com a doutora Nicole Fontana, ela que é advogada, sempre nos auxiliando, trazendo informações importantes aqui para o nosso telespectador. E o assunto hoje é sobre direito trabalhista. Você está com alguma dúvida, está passando por alguma situação? Você pode participar com a gente. Telefone na tela, 3360-1101, 3360-1101. Tem uma pergunta aqui, doutor, já não chegou aqui no intervalo. Rapidinho, bom dia, Adilson, bom dia, doutora. Eu ganhei um bebê e fui receber minha licença maternidade. A empresa me descontou dias que faltei. Tá certo isso, doutora? Entendi. Adilson, é preciso verificar no momento que ela se afastou para esse parto, né? Se ela acabou de ganhar o bebê, é possível que ela tenha se afastado um pouco antes, né? Para se hospitalizar, enfim, se preparar. Então, é possível que esse desconto seja referente a essas faltas. Se ela não apresentou atestado, obviamente a empresa vai descontar. Então, se ela tem esse atestado e conseguir questionar, talvez ela consiga resolver ali. Mas se realmente não apresentou, né, existe o prazo para apresentar o atestado e muitas empresas ainda estipulam isso em algum regulamento interno, estipulam prazo de 48 horas, algo nesse sentido. E se realmente ela não justificou essas faltas, aí será descontado. O que ela pode observar também é se no próximo mês, como ela não vai ter atestado, né, não vai ter esse afastamento, vai vir certinho. Doutor, é bom nós frisar também, relembrar, né, já conversamos sobre esse assunto também, relembrar o direito, né, da gestante, né, que vai ser mãe, enfim, da pessoa, o direito que ela tem de afastamento, período e tudo mais. Isso a senhora pode esclarecer para nós, até para ficar o telespectador sabendo, né? Eu já falei aqui algumas vezes, acho que tu está se referindo à estabilidade, né? Isso. Então, a empregada gestante, ela tem direito à estabilidade no trabalho, né? Ela não pode ser demitida no período de 5 meses após o parto. Então, ela fica com esse direito garantido, né? E caso isso ocorra, ela pode buscar a justiça para buscar a sua reintegração ao trabalho. E caso não seja possível, por alguma relação ali que não pode ser mantida, né? Algum desconforto, ou já passou muito tempo, a empresa tem que indenizar esse período de 5 meses após o parto. Perfeito, doutora. Tem mais uma pergunta? Bom dia, doutora Nicole. Tem um processo trabalhista. O que acontece se não tiver um acordo, doutora? Bom, o processo trabalhista, em resumo, ele acontece assim, a gente ingressa com esse processo, inicialmente é marcada uma audiência de conciliação. Nessa oportunidade, a empresa e o trabalhador podem entrar em uma composição, num acordo, o que não é obrigatório. Claro, se for viável para ambas as partes, e muitas vezes a gente orienta isso, porque o processo trabalhista pode demorar, a gente sabe que esses valores são valores de trabalho, que a pessoa conta com esses valores muitas vezes para a sua sobrevivência, manutenção da sua família, e muitas vezes a gente orienta assim a fazer um acordo. Quando isso não ocorre, o processo continua, a empresa vai apresentar uma defesa, depois a parte autora, né, nesse caso o trabalhador, vai poder se manifestar dessa defesa e pode haver uma audiência de instrução, que é a oportunidade onde as partes são ouvidas, onde são ouvidas testemunhas, onde ocorre a produção de prova oral. Após isso é encerrada a instrução processual, que é o momento de produção de provas, e esse processo segue para o juiz julgar. É claro que isso pode demorar um tempo, Adilson, justamente após a audiência de instrução, o julgamento do processo ainda pode demorar, porque é uma demanda muito grande de processos que existem, né? Principalmente aqui na Vara do Trabalho de Balneário Camboriú. A gente sabe que eles dão conta de outras comarcas aqui, apesar de ter aberto outra vara do trabalho ali em Itapema, que desafogou um pouquinho, né? Mas mesmo assim existe um prazo e leva um tempinho até ser julgado esse processo. Por isso que o acordo sempre é bom para ambas as partes, né, doutor? Para não haver esse estresse. Se for viável, né? com certeza. E o trabalhador também não pode nem contar, né, com esse dinheiro, né, doutor? Porque, como a senhora falou, pode demorar um período curto, como pode demorar muito tempo para resolver. Exatamente, até porque após esse julgamento, né, que eu comentei, ainda as partes podem recorrer, né, se não estiverem satisfeitas com a decisão, e aí vai para as instâncias superiores, o que também pode demorar. Um acordo amigável sempre é bom entre o patrão e também o funcionário.
10 horas e 57 minutos. Mais uma pergunta chegou para a doutora. Olá, doutora, bom dia. Eu comecei a trabalhar em uma obra, eles prometeram que iriam me fichar na empresa, mas querem fazer uma experiência antes. Isso está certo, doutora? Olha, Dilson, legalmente não existe esse período de experiência sem o registro, né? A empresa tem o prazo de 48 horas para efetuar o registro na carteira de trabalho. Principalmente nesse caso, se tratando de obra, o trabalhador está sujeito a vários perigos, né? Vários acidentes. Deve haver a entrega dos EPIs, a gente não sabe se nesse período vai ocorrer essa entrega, mas se tratando de obra, esse trabalhador, nesse período de experiência, ele fica muito desprotegido, né? De acontecer alguma situação. Então, legalmente isso não é previsto, mas a gente sabe que é muito comum. E acontece às vezes, né, doutora, dos patrões, né, dizem, não, eu vou fazer uma experiência de meio período, meio dia com você. Aí o rapaz vai lá, a pessoa vai lá, né, trabalha pra caramba, produz para aquele patrão e daí simplesmente ele chega e fala, não gostamos, vamos te chamar numa outra oportunidade. Isso é ruim pra caramba, né, doutora? Sim. E acontece, né? Acontece muito, principalmente por esse risco que eu falo, né? A gente sabe que, independente do tempo, esse trabalhador ali está sujeito, está prestando serviço. E fora os outros direitos que ele fica desprotegido, né? Sem as verbas trabalhistas, sem o FGTS, sem o INSS, então é muito negativo. Pode acontecer até um acidente nesse período que ele vai fazer uma experiência dessa, né, doutora? Justamente. 10 horas e 58 minutos. Doutora, eu vou agradecendo a sua presença nessa terça-feira, que veio nos ampliar as informações sobre direito trabalhista. Todas as terças-feiras, ou o doutor Clédson ou a doutora Nicole sempre estão aqui nos auxiliando e é um grande prazer recebê-los aqui, doutora. Obrigada, até a próxima. Muito bem, nós vamos rapidinho aí para um breve intervalo comercial e depois nós voltamos, porque teve uma mulher que foi violentada aqui em Balneário Camboriú. Infelizmente, nós trazemos para você esse caso após o intervalo comercial nas ocorrências policiais. É um instante só.